Nunca pensei que meu próprio lar se tornaria uma cena de crime. E muito menos que a pessoa que tentaria me matar seria alguém que eu recebi de braços abertos na minha família. Sou Antônia Pacheco, tenho 67 anos e estou aqui para contar como escapei da morte por puro instinto. Uma xícara de café quase encerrou minha história para sempre. Ainda me lembro perfeitamente daquele dia. O sol entrava pelas frestas da cortina da minha sala no residencial Vila das Flores, aqui em Florianópolis. Um condomínio tranquilo, onde moro há mais de 3 décadas. Um lugar onde todos se conhecem, onde criei meu filho e onde pensei que passaria meus últimos anos em paz. Como estava enganada. Era uma terça-feira de abril. O outono já começava a pintar as folhas das árvores do jardim que cuido com tanto carinho desde que me aposentei da contabilidade. Estava regando minhas orquídeas quando ouvi a campainha. Olhei pelo olho mágico e vi Janaína, esposa do meu filho Leonardo, com aquele sorriso que agora sei que escondia as piores intenções. Sogra querida, vim fazer uma visita surpresa, ela disse enquanto me abraçava. Na época, achei aquela visita inesperada apenas um gesto de carinho. Janaína sempre foi atenciosa, ou pelo menos fingia ser. Alta, elegante, com aqueles cabelos perfeitamente arrumados e unhas sempre impecáveis. Trabalhava como farmacêutica em uma das maiores redes da cidade, a Farmácia Vida Plena. Uma profissional respeitada, era o que todos diziam. Ela entrou carregando uma sacola de papel bonita, dessas de lojas caras. Trouxe um presente especial para a senhora, anunciou com aquela voz melodiosa que usava quando queria agradar. Tirou da sacola uma embalagem sofisticada de café. É importado da Colômbia, um dos melhores do mundo. Comprei no Café Sabor Mineiro, aquela loja nova no shopping. Olhei para aquela embalagem elegante com letras douradas. Era realmente um café caro, daqueles que nunca compraria para mim mesma. Que gentileza, Janaína, respondi, guardando o pacote na cozinha. Mas ela insistiu. Vamos experimentar agora. Faço questão de preparar para a senhora. Enquanto ela se movimentava na minha cozinha, notei algo estranho. Janaína parecia nervosa, olhando constantemente para o relógio. Suas mãos, sempre tão firmes quando aplicava injeções no posto de saúde como voluntária, tremiam levemente enquanto manipulava o café. E mais estranho ainda, ela usou luvas descartáveis que tirou da bolsa para manusear o pó. Na hora, pensei que fosse alguma mania de limpeza. Para não deixar cheiro de café nas minhas mãos, tenho uma reunião importante mais tarde, explicou quando percebeu meu olhar questionador. Aceitei a explicação, mesmo achando peculiar. O aroma que se espalhou pela cozinha era realmente delicioso. Janaína preparou o café com uma técnica perfeita, como se tivesse ensaiado aquele momento. Coou lentamente, com água na temperatura certa. Serviu em uma xícara de porcelana, daquelas que guardo para ocasiões especiais. Aqui está, sogra. Experimente primeiro. Quero ver o que acha, disse, empurrando a xícara em minha direção. Seus olhos, normalmente afetuosos, tinham um brilho diferente. Ansiedade? Expectativa? Não sabia definir na hora, mas agora sei que era a expectativa de ver seu plano macabro funcionando. Levei a xícara até perto do meu rosto. O aroma era inebriante, mas algo dentro de mim despertou um alarme silencioso. Uma intuição antiga, dessas que minha avó dizia que as mulheres mais velhas desenvolvem como um sexto sentido. Um pressentimento que não conseguia explicar, mas que me fez hesitar. O que foi? Não vai experimentar? Perguntou Janaína, com um tom que tentava esconder a impaciência. Fiz especialmente para a senhora. Sua insistência só aumentou minha desconfiança. Sabe, Janaína? Comecei a explicar, afastando a xícara. Estou com o estômago meio sensível hoje. Tomei um chá de hortelã mais cedo que não me caiu bem. Acho melhor não tomar café agora. Foi como se uma máscara caísse. Por um breve segundo, vi uma expressão de fúria cruzar seu rosto. Seus lábios se contraíram. As sobrancelhas franziram. Os olhos se estreitaram. Foi rápido. Ela logo se recompôs. Mas aquele relance foi suficiente para confirmar que havia algo errado. A senhora tem certeza? É um café caríssimo, importado. Não vai nem experimentar um golinho? Insistiu,
agora com a voz visivelmente alterada. Guarde o pacote. Podemos tomar outro dia. Ou leve para casa para você e Leonardo aproveitarem. Sugeri, tentando acalmar a situação. Janaína respirou fundo, claramente tentando se controlar. Que pena, sogra. Realmente queria sua opinião sobre esse café. Ela se levantou abruptamente, derramando um pouco do líquido na mesa. Sua reação era completamente desproporcional à situação. Foi nesse momento que ouvi outra batida na porta. Era minha irmã Luciana, que sempre me visitava nas terças-feiras. Nosso encontro semanal para colocar a conversa em dia, uma tradição que mantínhamos há anos desde que ela se mudou para o mesmo bairro após ficar viúva. Vi os olhos de Janaína se iluminarem novamente quando abri a porta para Luciana. Um novo plano parecia se formar em sua mente perversa. Minha irmã entrou, alegre como sempre, trazendo um pacote de biscoitos caseiros que ela mesma havia feito. «Luciana, que bom que chegou!» exclamou Janaína com entusiasmo exagerado. Estava aqui tentando convencer sua irmã a provar um café especial que trouxe, mas ela está com o estômago ruim. A senhora aceita uma xícara? Minha irmã, sempre educada e sociável, aceitou prontamente. Claro, adoro café. Antônia sempre reclama que o meu é fraco demais. Deveria ter impedido. Deveria ter inventado alguma desculpa, quebrado aquela xícara, feito qualquer coisa. Mas como poderia imaginar? Como poderia saber que a esposa do meu filho, a mulher que jantava na minha mesa todos os domingos, estava oferecendo veneno à minha família? Observei em silêncio enquanto Janaína servia o café para Luciana, com um sorriso recuperado nos lábios. Notei que ela evitou tocar na xícara com as mãos nuas, usando um guardanapo para manipulá-la. Na hora, não dei importância a esse detalhe. Luciana tomou o primeiro gole e elogiou o sabor. Realmente é especial! Onde comprou mesmo? Janaína começou a explicar sobre a loja, sobre a origem do café, sobre como era exclusivo. Falava rápido demais, olhando constantemente para o relógio. Depois de alguns minutos, anunciou que precisava ir embora. Tenho uma reunião importante na farmácia. Fiquem com o resto do café. Depois me contam o que acharam. E assim ela saiu, apressada, deixando para trás o que eu não sabia ainda ser uma bomba relógio. Fiquei conversando com minha irmã na sala, falando sobre a família, os netos, as novidades do bairro. Foi quando notei o primeiro sinal de que algo estava errado. Luciana começou a piscar com força, como se estivesse com dificuldade para manter os olhos abertos. Sua fala ficou arrastada, confusa. «Antônia, estou me sentindo estranha», disse ela, tentando se levantar e cambaleando. Antes que eu pudesse alcançá-la, ela desabou no chão da minha sala. O pânico tomou conta de mim. Chamei a ambulância enquanto tentava acordá-la, sem sucesso. Seus lábios começavam a ficar azulados, sua respiração superficial. Quando os paramédicos chegaram, ela já estava inconsciente. «O que ela comeu ou bebeu nas últimas horas?» perguntou um deles enquanto a colocavam na maca. Foi naquele momento que a suspeita começou a formar-se em minha mente. Uma suspeita tão terrível que a princípio tentei afastá-la. Apenas um café importado que minha nora trouxe hoje. O paramédico trocou um olhar significativo com seu colega. Vamos levá-la imediatamente para o Hospital Santa Esperança. A senhora pode acompanhá-la, mas precisaremos desse café para análise. Enquanto a ambulância cortava as ruas de Florianópolis com sua sirene estridente, eu segurava a mão gelada da minha irmã, rezando para que sobrevivesse, e pensava em como o meu instinto havia me salvado. Se eu tivesse tomado aquele café, seria eu na maca. Ou talvez nem tivesse chegado viva ao hospital. Mal sabia que esse era apenas o começo de uma descoberta ainda mais assustadora sobre a mulher que meu filho havia trazido para nossa família. Enquanto esperava por notícias no corredor gelado do Hospital Santa Esperança, não conseguia parar de pensar em Janaína. Toda a cena se repetia em minha mente como um filme de suspense. Sua chegada inesperada, o café importado, as luvas, a insistência, a raiva mal disfarçada quando recusei. E agora minha irmã lutava pela vida na UTI. Não podia ser coincidência. Conheci Janaína há 4 anos, quando Leonardo a trouxe para um almoço de domingo. Lembro-me de como fiquei encantada com ela inicialmente. Formada em farmácia,
trabalhava na rede Vida Plena e parecia ser uma mulher independente, educada e atenciosa. Meu filho, um empresário do ramo imobiliário que sempre foi reservado com seus relacionamentos, parecia apaixonado. Seus olhos brilhavam quando olhava para ela. Em menos de um ano, estavam casados. No início, Janaína era a nora perfeita. Visitava-me regularmente, trazia pequenos presentes, perguntava sobre meus remédios, ajudava nas tarefas domésticas quando vinha. Encantava a todos com seu conhecimento sobre medicamentos e plantas medicinais. Sorte a sua ter uma farmacêutica na família, comentavam minhas amigas do condomínio. Mal sabiam elas que esse conhecimento seria usado contra nós. Com o tempo, comecei a notar pequenas mudanças no comportamento do meu filho. Leonardo, que sempre foi organizado com suas finanças, começou a ter problemas inexplicáveis. Contas não pagas, cheques sem fundo, investimentos mal-sucedidos. Quando perguntava, ele parecia confuso, como se nem mesmo se lembrasse de ter tomado certas decisões. "Estou cansado, mãe. Muito trabalho", era sua justificativa constante. Mas eu conhecia meu filho. Havia algo mais acontecendo. Seus olhos estavam sempre vermelhos, como se não dormisse direito. Perdia o fio da conversa com frequência. E o mais estranho, parecia ter dificuldade para se lembrar de eventos recentes. Uma vez, mencionei uma viagem que ele havia feito a Porto Alegre 2 semanas antes. Leonardo me olhou surpreso. "Eu não fui a Porto Alegre, mãe. Deve estar confundindo." Mas eu tinha certeza. Ele mesmo havia me ligado do aeroporto Salgado Filho. Quando insisti, Janaína interveio rapidamente. "Ah, sogra, ele anda tão ocupado que nem lembra mais das viagens que faz." "Trabalha demais, não é, amor?" Leonardo concordou, parecendo aliviado por ter alguém explicando sua própria vida. Aquilo me incomodou, mas não disse nada. Afinal, o que poderia estar acontecendo? Na minha ingenuidade, nunca imaginei que minha nora poderia estar lentamente envenenando meu filho. No mês passado, durante um almoço em família, Leonardo derrubou sua taça de vinho, algo que nunca aconteceria com ele antigamente. Suas mãos tremiam. Quando olhei para Janaína, notei algo perturbador. Ela não parecia surpresa ou preocupada. Observava meu filho com uma expressão clínica, quase como se estivesse analisando os sintomas de um paciente. Nossos olhares se cruzaram e ela rapidamente mudou sua expressão, tornando-se a esposa preocupada. "Desculpe o vinho na toalha, mãe", disse Leonardo, parecendo desorientado. "Acho que estou com pressão baixa." "Não se preocupe", respondeu Janaína antes que eu pudesse falar. "Venho notando isso." Comecei a dar um suplemento para ele. "Vantagens de ser casada com uma farmacêutica, não é?" Ela sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Foi a primeira vez que senti um calafrio verdadeiro em sua presença. Havia algo de predador naquele olhar, algo calculista e frio. Naquele momento, uma pequena semente de desconfiança foi plantada em minha mente. E então veio aquela visita fatídica, a visita do café envenenado. Janaína chegou sem avisar naquela terça-feira. Normalmente ela ligava antes, mas naquele dia simplesmente apareceu na minha porta. Outra coisa estranha. Estava sozinha. Geralmente, quando vinha durante a semana, era para deixar meu filho em casa enquanto fazia algum compromisso nas redondezas. "Leonardo está trabalhando?" Perguntei enquanto a convidava para entrar. "Sim, tenho uma reunião importante hoje. Eu estava livre e pensei em visitar minha sogra preferida", respondeu com aquele sorriso que agora sei que era falso. Ela parecia especialmente elegante naquele dia. Usava um conjunto azul marinho, joias discretas mas caras, um perfume suave, como se tivesse se arrumado para uma ocasião especial. A ocasião, agora sei, seria minha morte. Quando Janaína tirou aquele pacote de café da sacola, algo me chamou a atenção. Apesar de ser um presente para mim, ela não permitiu que eu pegasse o pacote diretamente. Insistiu em abri-lo ela mesma, usando aquelas luvas que tirou da bolsa. Na hora, achei apenas um cuidado excessivo, talvez uma mania de higiene de quem trabalha com medicamentos. "Este café é realmente especial", explicou enquanto preparava a bebida em minha cozinha.
É colhido em altitudes elevadas, em uma pequena fazenda na Colômbia. O processo é totalmente artesanal. Pouquíssimas pessoas têm acesso a ele aqui no Brasil. Enquanto falava, seus movimentos eram precisos, quase ritualísticos. Mediu a quantidade exata de pó, a temperatura da água, o tempo de infusão. Tudo como se estivesse seguindo uma fórmula. Uma receita letal, eu descobriria depois. O que me salvou naquele dia não foi apenas intuição. Foi também o fato de eu ter notado uma pequena mancha esverdeada no fundo da xícara quando ela a trouxe para mim. Tão pequena que quase não percebi, mas estava lá. Uma mancha que não combinava com o café puro. Algo que parecia ter se depositado antes mesmo de a bebida ser servida. Esse detalhe, somado ao comportamento estranho de Janaína, acendeu todos os alarmes em minha cabeça. Quando recusei o café, a transformação em seu rosto foi assustadora. Por um breve momento, a máscara caiu. Seus olhos se estreitaram. Sua boca se contorceu em uma expressão de raiva que jamais esquecerei. Foi como se por um segundo eu estivesse vendo seu verdadeiro eu. E era aterrorizante. A senhora tem que experimentar, insistiu, empurrando a xícara em minha direção, sua voz oscilando entre a doçura falsa e a irritação crescente. Fiz questão de preparar especialmente para a senhora. Agradeço a gentileza, respondi, afastando a xícara com firmeza. Mas como já disse, estou com o estômago sensível hoje. Talvez outro dia. A tensão era palpável. Senti que estava em perigo, mesmo sem entender completamente o porquê. Era como se estivéssemos em uma espécie de duelo silencioso em minha própria cozinha. Eu, uma senhora de 67 anos, contra uma mulher mais jovem, determinada a me fazer beber algo que meu instinto gritava para evitar. Foi quando a campainha tocou, anunciando a chegada de Luciana, que vi o semblante de Janaína mudar novamente. Uma ideia pareceu surgir em sua mente. Seus olhos brilharam com uma nova possibilidade. Minha irmã, 3 anos mais nova que eu, sempre foi mais sociável e confiante. Enquanto eu era a contadora metódica e cautelosa, Luciana era professora de artes, extrovertida, sempre pronta para experimentar coisas novas. Inclusive, infelizmente, um café importado oferecido por minha nora. "Luciana, que prazer vê-la!" exclamou Janaína com entusiasmo renovado. Chegou na hora certa. Trouxe um café colombiano maravilhoso, mas sua irmã está com o estômago ruim. "A senhora aceita provar?" Minha irmã, sem saber do clima tenso que pairava antes de sua chegada, aceitou prontamente. "Claro, adoro descobrir novos sabores. Antônia sempre foi mais conservadora com comida e bebida." Observei, impotente, enquanto Janaína servia o mesmo café para minha irmã. Deveria ter dito algo, feito algo. Esse é um arrependimento que carregarei para sempre. Mas quem poderia imaginar que a esposa do meu filho seria capaz de algo tão hediondo? Que aquela mulher educada, com quem compartilhávamos almoços de domingo, estava tentando nos envenenar? Luciana bebeu o café, elogiando seu aroma e sabor. "Realmente é especial. Você tem bom gosto, Janaína." Minha nora sorriu, mas era um sorriso diferente agora. Satisfeito, vitorioso. Olhou para o relógio e anunciou que precisava ir. "Tenho uma reunião na farmácia. Deixo vocês duas conversando." Antes de sair, ela me lançou um olhar estranho, um misto de desapontamento e promessa. Como se dissesse, "Você escapou hoje, mas haverá outras oportunidades." Na hora não interpretei assim, mas agora, revendo cada detalhe, cada expressão, está claro como água. Depois que Janaína saiu, continuamos nossa conversa normal por alguns minutos. Luciana me contava sobre seus planos para uma exposição de arte dos alunos, quando notei a primeira mudança. Sua fala começou a ficar arrastada, como se estivesse tendo dificuldade para articular as palavras. "Luciana, você está bem?" perguntei, alarmada. Ela levou a mão à testa. "Estou me sentindo estranha. Está quente aqui?" Não estava. Na verdade, era um dia fresco de outono. Foi quando percebi que ela estava suando, grandes gotas escorrendo por seu rosto. Suas pupilas estavam dilatadas, e ela parecia ter dificuldade para focalizar. "Acho que preciso deitar um pouco", balbuciou, tentando se levantar.
Suas pernas cederam e ela caiu no chão da minha sala, derrubando a mesinha de centro com um estrondo. O pânico tomou conta de mim. Corri para socorrê-la, gritando seu nome, mas ela já não respondia. Sua respiração estava superficial e irregular. Liguei para a emergência com mãos trêmulas, mal conseguindo explicar o que estava acontecendo. Minha irmã, ela desmaiou. Acho que foi envenenada. Quando a ambulância chegou, Luciana já estava em um estado crítico. Os paramédicos agiram rapidamente, colocando-a na maca, checando seus sinais vitais, iniciando procedimentos que eu observava em um estado de choque. O que ela consumiu nas últimas horas? Perguntou um deles, um rapaz jovem de expressão séria. Apenas um café que minha nora trouxe. Ainda tem esse café? Precisamos levar para análise. Entreguei o que restava na xícara e o pacote que Janaína havia deixado. Subi na ambulância ao lado da maca onde minha irmã jazia inconsciente, segurando sua mão fria enquanto as sirenes cortavam o silêncio da tarde. No hospital, Luciana foi imediatamente levada para a UTI. Fiquei no corredor, sozinha com meu medo e minhas suspeitas crescentes. Foi quando decidi ligar para meu filho. Leonardo, aconteceu algo terrível. Sua tia Luciana está na UTI. Acho que foi envenenada. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Quando ele finalmente falou, sua voz parecia distante, confusa. Envenenada? Como assim, mãe? Ela tomou um café que Janaína trouxe hoje. Eu recusei, mas Luciana aceitou. E agora, ela está entre a vida e a morte. Minha voz falhou ao dizer essas palavras. Outro longo silêncio. Então, ouvi a voz de Janaína ao fundo, perguntando com quem ele estava falando. É minha mãe, respondeu Leonardo, sua voz estranhamente mecânica. Ela está dizendo algo sobre a tia Luciana estar no hospital. Ouvi um murmúrio e então meu filho voltou a falar. Janaína diz que vamos encontrar você no hospital. Qual é mesmo o nome? Santa Esperança, respondi, sentindo um novo calafrio. Por que ele precisava perguntar a ela o nome do hospital? Por que não falou diretamente comigo? Desligamos e fiquei ali, no corredor frio e impessoal, com um turbilhão de pensamentos. E se não fosse apenas minha irmã? E se meu filho também estivesse sendo envenenado lentamente, dia após dia? Isso explicaria as mudanças em seu comportamento, sua confusão, sua dependência crescente de Janaína. 1 hora depois, o Dr. Renato Cordeiro, médico intensivista, veio falar comigo. Seu rosto grave indicava que as notícias não eram boas. Dona Antônia, sua irmã sofreu uma intoxicação severa. Estamos fazendo o possível, mas precisamos identificar a substância para tratá-la adequadamente. A análise preliminar do café indica a presença de algo que não deveria estar lá, algo tóxico, mas precisamos de mais exames para determinar exatamente o que é. Contei a ele sobre minhas suspeitas, sobre o comportamento de Janaína, sobre como ela insistiu para que eu tomasse o café, sobre as luvas, sobre tudo. O médico me ouviu atentamente, seu semblante ficando mais sério a cada detalhe. Vou contatar as autoridades imediatamente, disse ele quando terminei meu relato. Isso parece uma tentativa deliberada de envenenamento. A senhora teve muita sorte. Sorte. Ou instinto. Ou os anjos da guarda que minha mãe sempre dizia que cuidavam de nós. Seja o que for que me fez recusar aquele café, salvou minha vida. Mas não salvou minha irmã do sofrimento pelo qual estava passando. Pouco depois, Janaína e Leonardo chegaram ao hospital. Meu filho parecia pálido, desorientado. Janaína, por outro lado, mostrava uma preocupação que agora sei que era completamente falsa. Sogra, que tragédia! Como isso aconteceu? Perguntou, abraçando-me com falsa compaixão. Decidi jogar o jogo dela, pelo menos por enquanto. Não sabemos ainda. Luciana começou a passar mal depois do café da tarde. Os médicos estão fazendo exames. Senti seu corpo enrijecer levemente ao ouvir a menção a exames, mas ela manteve a compostura. Espero que descubram logo o que aconteceu. Estamos aqui para apoiá-la, não é, Leonardo? Meu filho assentiu mecanicamente, seus olhos sem foco. Ele não parecia realmente presente, como se uma parte dele estivesse adormecida ou suprimida. Naquela mesma noite, enquanto aguardávamos notícias de Luciana,
2 policiais chegaram ao hospital. O mais velho apresentou-se como delegado Marcelo Bonfim. Pediu para falar comigo em particular. Em uma pequena sala próxima à UTI, contei a ele tudo novamente. Cada detalhe da visita de Janaína. Cada suspeita que havia crescido em minha mente nas últimas horas. O delegado ouviu tudo, fazendo anotações, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer pontos específicos. Dona Antônia, a análise preliminar do café confirma a presença de uma substância tóxica rara, geralmente usada como pesticida, mas em uma concentração muito acima do normal. Isso não foi acidental. Foi uma tentativa deliberada de envenenamento. Mesmo já suspeitando disso, ouvir a confirmação oficial foi como um soco no estômago. Alguém havia tentado me matar. E esse alguém era a esposa do meu único filho. Vamos começar uma investigação imediatamente, continuou o delegado. Mas preciso que a senhora mantenha a normalidade por enquanto. Não confronte sua nora. Não deixe que ela suspeite que estamos investigando. Isso pode ser perigoso para a senhora e especialmente para seu filho, se suas suspeitas sobre ele também estar sendo envenenado estiverem corretas. Assim começou o período mais angustiante da minha vida. Fingir normalidade enquanto sabia que estava convivendo com uma assassina. Sorrir para a mulher que tentou me matar e que quase matou minha irmã. Observar meu filho definhar lentamente sob os cuidados envenenados de sua esposa. Mas a verdade não ficaria oculta por muito tempo. A investigação avançava, e logo descobriríamos que o caso era ainda mais sinistro do que qualquer um poderia imaginar. Janaína não era apenas uma mulher tentando se livrar da sogra inconveniente. Era uma predadora experiente, metódica, que já havia deixado um rastro de vítimas por onde passou. E eu, sem saber, havia me tornado seu próximo alvo. Palavra por palavra, aquele foi o dia em que meu mundo começou a desmoronar. E também o dia em que comecei a lutar para recuperá-lo, para salvar o que restava da minha família das garras de uma mulher que entrou em nossas vidas com um único objetivo: destruir tudo e todos para seu próprio benefício. Os dias que se seguiram à internação de Luciana foram um pesadelo vivido em câmera lenta. Dividi meu tempo entre o hospital e minha casa, sempre alerta, sempre fingindo normalidade enquanto a investigação corria sob sigilo. Cada vez que o telefone tocava, meu coração disparava, temendo más notícias sobre minha irmã ou temendo que fosse Janaína, checando meus movimentos. Na UTI do Hospital Santa Esperança, Luciana lutava pela vida conectada a tubos e máquinas. Seu rosto, sempre tão expressivo e cheio de vida, estava pálido e imóvel. Apenas o movimento quase imperceptível de seu peito e os bips constantes dos monitores indicavam que ainda estava entre nós. Passei horas ao lado de sua cama, segurando sua mão fria, falando com ela mesmo sem saber se podia me ouvir. Vai ficar tudo bem, Luciana, sussurrava, mais para me convencer do que por certeza. Você é forte. Sempre foi a mais forte de nós duas. Vai superar isso. Enquanto velava por minha irmã, conheci enfermeiras e médicos que se tornaram meus aliados naquela batalha silenciosa. Uma delas, enfermeira Clara, sempre arrumava um jeito de me deixar ficar além do horário de visitas. Foi ela quem me deu os primeiros detalhes sobre o veneno. Dona Antônia, disse Clara em voz baixa, verificando se estávamos sozinhas no quarto. Não deveria lhe dizer isso, mas acho que a senhora precisa saber. O veneno encontrado no café é uma substância rara, extraída de uma planta tropical. Causa paralisia progressiva e depois falência dos órgãos. É praticamente impossível de detectar em autópsias de rotina. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Como alguém conseguiria esse tipo de veneno? Clara hesitou antes de responder. Alguém com conhecimentos farmacêuticos avançados. Alguém com acesso a certos laboratórios ou fornecedores específicos. Exatamente o perfil de Janaína. Minha nora não era apenas uma farmacêutica comum. Especializou-se em toxicologia e durante um tempo trabalhou em um laboratório de pesquisa antes de ir para a rede de farmácias. Lembrei-me de como ela mencionava casualmente conhecer compostos interessantes durante os jantares de família, como falava com paixão sobre plantas medicinais e suas propriedades.
O que na época parecia apenas interesse profissional, agora ganhava uma dimensão sinistra. No terceiro dia de internação, o doutor Renato me chamou para uma conversa particular. Seu rosto estava grave, mas havia um brilho diferente em seus olhos. Dona Antônia, temos uma notícia potencialmente boa. Identificamos o composto exato e começamos um tratamento específico. As próximas 48 horas serão cruciais. Se sua irmã responder bem, as chances de recuperação aumentam significativamente. E se não responder? Perguntei, temendo a resposta. O médico segurou minhas mãos com gentileza. Vamos enfrentar um problema de cada vez. Por enquanto, precisamos de esperança e paciência. Naquela mesma noite, recebi uma visita inesperada em casa. Era minha neta Juliana, filha de Leonardo de seu primeiro casamento. Com 19 anos, estudante de Direito na Universidade Federal, Juliana sempre foi observadora e perspicaz. Herdou isso de mim, diziam todos. Vó, precisamos conversar, disse ela assim que entrou, olhando ao redor como se verificasse se estávamos realmente sozinhas. É sobre Janaína. Meu coração acelerou. O que tem ela? Juliana sentou-se à mesa da cozinha, tirando um pequeno pendrive da bolsa. Há meses venho notando coisas estranhas no comportamento dela e principalmente no comportamento do meu pai. Ele não é mais o mesmo, vó. Está cada vez mais confuso, esquecido, dependente dela. Também notei. Admiti, finalmente podendo compartilhar minhas preocupações com alguém da família. No início, pensei que fosse estresse ou talvez algum problema no relacionamento deles. Mas depois comecei a desconfiar que era algo mais sério. Juliana ligou seu laptop e inseriu o pendrive. Comecei a investigar por conta própria. Encontrei coisas no computador dela, documentos, pesquisas de substâncias tóxicas, anotações sobre dosagens. Na tela do computador, várias pastas apareceram. Juliana abriu uma delas, mostrando documentos digitalizados com nomes diferentes. Identidades falsas. Certidões de nascimento adulteradas. Diplomas forjados. Vó, Janaína não é quem diz ser. O nome verdadeiro dela é Vanessa Moretti. E não é a primeira vez que ela faz isso. Nos minutos seguintes, minha neta desenrolou uma história tão terrível que não fossem as provas concretas diante de meus olhos, eu duvidaria ser possível. Vanessa Moretti, ou Janaína, como a conhecíamos, era na verdade uma criminosa procurada em outros estados. Especializada em um tipo específico de golpe, casava-se com homens de posses, isolava-os de suas famílias e lentamente os envenenava, assumindo o controle de seus bens. Encontrei registros de pelo menos 3 casos anteriores, explicou Juliana, mostrando reportagens antigas de jornais que ela havia compilado. Um em Minas Gerais, outro no Paraná, outro em São Paulo. Homens que morreram de causas naturais ou doenças misteriosas depois de se casarem com uma mulher que, pelas descrições e datas, só pode ser ela. Mas como ninguém conectou esses casos antes? Perguntei horrorizada. Ela é inteligente, vó. Muda a aparência, os documentos, o nome. E escolhe cidades diferentes, estados diferentes. Os casos nunca foram conectados porque aconteceram com anos de intervalo e sob identidades completamente distintas. Enquanto absorvia aquela avalanche de informações, uma pergunta crucial surgiu em minha mente. Juliana, se você descobriu tudo isso, por que não denunciou antes? O rosto jovem da minha neta se contraiu em uma expressão de culpa e medo, porque não tinha provas suficientes. Apenas suspeitas e documentos que sozinhos não provavam nada definitivo. E ela hesitou, porque tenho medo dela, vó. Medo do que ela poderia fazer comigo ou com meu pai se descobrisse que sei a verdade. Entendi imediatamente o dilema da minha neta. Jovem, vivendo ainda parcialmente sob os cuidados do pai e da madrasta, Juliana estava em uma posição vulnerável. Mas agora, com o que aconteceu com tia Luciana, não posso mais ficar calada. Isso é tentativa de homicídio. E temo que meu pai seja o próximo. Ou que já esteja sendo envenenado lentamente. Mostrei a Juliana a pequena câmera que o delegado Bonfim havia instalado discretamente em minha sala e cozinha. Com minha autorização.
parte da investigação oficial que agora corria. A polícia já está investigando. O café que Janaína trouxe continha veneno. Um veneno raro e praticamente indetectável. Os olhos de Juliana se arregalaram. Veneno botânico de ação lenta? Extraído da Denandrola obscura? Foi minha vez de me surpreender. Como você sabe disso? Está nas pesquisas dela. Juliana abriu outro arquivo no computador. Veja, são anotações detalhadas sobre essa planta, suas propriedades, como extrair o princípio ativo, dosagens. Vó, ela praticamente escreveu um manual sobre como envenenar alguém sem deixar rastros. Naquela noite, Juliana e eu levamos todas essas informações ao delegado Bonfim. Ele ouviu atentamente, examinando cada documento, cada evidência apresentada por minha neta. Isso explica muita coisa, disse ele finalmente. Estamos lidando com alguém muito mais perigosa do que imaginávamos inicialmente. Uma criminosa serial com metodologia sofisticada. E quanto ao meu filho? Perguntei, a angústia apertando meu peito. Se ela está envenenando Leonardo, precisamos agir com extrema cautela, respondeu o delegado. Se intervirmos prematuramente, ela pode perceber e acelerar o processo, ou fugir. Precisamos de evidências concretas e irrefutáveis para prendê-la. Foi quando Juliana sugeriu o plano que mudaria tudo. Vamos instalar câmeras na casa do meu pai. Tenho a chave e sei quando eles não estarão lá. Se conseguirmos flagrar Janaína adulterando a comida ou os remédios dele, o delegado considerou a ideia por um momento. É arriscado, mas pode funcionar. Vou designar uma equipe técnica para instalar equipamentos de vigilância sofisticados. Câmeras pequenas, praticamente invisíveis. 2 dias depois, com a operação em andamento, recebi a ligação que tanto esperava do Hospital Santa Esperança. Luciana havia respondido ao tratamento. Estava consciente, fora de perigo. Corri para o hospital, lágrimas de alívio escorrendo pelo meu rosto. Minha irmã ainda estava fraca. Sua voz não passava de um sussurro, mas estava viva. O tratamento específico para o veneno havia funcionado. Antônia, murmurou ela quando entrei no quarto. O que aconteceu comigo? Segurei sua mão, agora menos fria, com mais vida. Você ficou muito doente, mas já está melhorando. Precisamos que recupere suas forças agora. Não contei a ela naquele momento sobre a tentativa de envenenamento. Não queria perturbá-la durante a recuperação. Mas Luciana sempre foi perspicaz. Foi o café, não foi? Perguntou ela, surpreendendo-me. Lembro-me de começar a me sentir estranha logo depois. E tinha um gosto amargo no fundo, muito sutil. Assenti levemente. Sim, foi o café. Mas estamos cuidando disso. A polícia está investigando. Os olhos dela se arregalaram com compreensão. Janaína, sussurrou. Naquele mesmo dia, enquanto eu estava no hospital com minha irmã, o plano para capturar Janaína em flagrante foi posto em ação. As câmeras instaladas na casa de Leonardo captaram imagens que chocaram até mesmo os policiais experientes. Juliana me mostrou as gravações quando cheguei em casa à noite. Nelas, víamos Janaína na cozinha, preparando o jantar para Leonardo. Com luvas cirúrgicas nas mãos, ela abria um pequeno frasco escondido em um compartimento secreto de sua caixa de joias. Cuidadosamente, gotejava um líquido transparente na comida do meu filho, mexendo bem para disfarçar. Mais perturbador ainda foi vê-la registrando tudo em um diário após Leonardo ir dormir. Escrevia detalhadamente os sintomas que ele apresentava, a evolução de seu estado, ajustando as dosagens como se fosse um experimento macabro. Paciente apresentando confusão crescente, lapsos de memória, tremores nas extremidades. Aumentar a dosagem para 0,8 ml a partir de amanhã. Estimativa para total incapacitação: 2, 3 semanas. Ler aquelas palavras frias, clínicas, sobre meu próprio filho, escrita pela mulher que deveria amá-lo, foi como levar um golpe físico. Senti-me nauseada, enfraquecida pela dimensão daquela maldade calculada. Isso é mais do que suficiente para um mandado de prisão, afirmou o delegado Bonfim quando lhe mostramos as gravações. Mas precisamos também garantir a segurança de Leonardo. Ela percebeu que estamos nos aproximando. Pode tentar algo desesperado.
Elaboramos um plano para o dia seguinte. Eu convidaria Leonardo e Janaína para um almoço em minha casa. A desculpa seria comemorar a melhora de Luciana. Durante o almoço, policiais à paisana estariam posicionados estrategicamente ao redor da minha casa, prontos para intervir. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Não consegui dormir, revirando-me na cama enquanto cenários catastróficos se desenrolavam em minha mente. E se algo desse errado? E se Janaína percebesse a armadilha? E se meu filho já estivesse tão envenenado que não pudesse ser salvo? Na manhã seguinte, liguei para Leonardo como planejado. Sua voz ao telefone soava fraca, confusa. Almoço hoje? Preciso verificar com Janaína se temos algum compromisso. Filho, é para comemorar a recuperação da sua tia. Por favor, venham. Insisti, tentando manter a voz firme apesar do medo. Depois de uma pausa e alguns murmúrios ao fundo, Janaína obviamente controlando a conversa, ele finalmente concordou. Estaremos aí ao meio-dia, mãe. Ao desligar, vi Juliana me observando da porta da cozinha. Vai dar certo, vó. Hoje ela será presa e papai finalmente receberá ajuda médica. Preparamos a casa para recebê-los. O delegado Bonfim chegou cedo, verificando a posição de seus homens, testando os equipamentos de gravação. Juliana ficaria escondida no quarto de hóspedes, pronta para mostrar as provas que havia coletado no momento certo. Ao meio-dia em ponto, a campainha tocou. Respirei fundo. Coloquei meu melhor sorriso e abri a porta. Leonardo estava visivelmente abatido. Mais magro do que me lembrava, olheiras profundas. A pele com um tom amarelado doentio. Janaína, por outro lado, estava impecável como sempre. Cabelos perfeitamente arrumados, maquiagem discreta, um vestido elegante. Sorriu para mim com aquele sorriso falso que agora me dava arrepios. Sogra querida, disse ela beijando meu rosto. Que boas notícias sobre Luciana. Leonardo e eu ficamos tão aliviados. Convidei-os a entrar, observando como meu filho se apoiava no braço dela para caminhar, como seus movimentos estavam lentos e imprecisos. Meu coração se apertou. Quanto veneno já estaria circulando em seu corpo? Fiz aquela lasanha que você tanto gosta, filho, disse, conduzindo-os até a mesa já posta na sala de jantar. Que delícia, mãe. Mas estou sem muito apetite ultimamente. É uma fase. Interveio rapidamente Janaína. Anda com o estômago sensível. Nada que os suplementos que estou dando não resolvam logo. Servi a comida, mantendo uma conversa superficial sobre a recuperação de Luciana, sobre o tempo. Qualquer assunto banal que pudesse disfarçar a tensão que sentia. A cada minuto que passava, olhava discretamente para o relógio. O sinal combinado com o delegado seria dado exatamente às 12h30. A poucos minutos do horário, Janaína surpreendeu a todos, levantando-se abruptamente. Preciso ir ao banheiro. Com licença. Em vez de usar o banheiro social próximo à sala, ela dirigiu-se pelo corredor, na direção dos quartos. Meu sangue gelou. O quarto de hóspedes onde Juliana estava escondida ficava naquela direção. Lancei um olhar desesperado para o delegado, que estava disfarçado como um técnico verificando meu sistema de aquecimento. Ele percebeu imediatamente o perigo e fez um sinal para um dos policiais à paisana, que fingia ser meu jardineiro. Mas antes que qualquer um pudesse intervir, ouvimos um grito. Depois, o som de uma luta. Um baque surdo. Leonardo, mesmo em seu estado debilitado, levantou-se cambaleante. O que foi isso? Corremos todos em direção ao som. No corredor, diante da porta do quarto de hóspedes aberta, encontramos Janaína e Juliana no chão. Minha neta tinha um corte no rosto, mas segurava firmemente o pulso de Janaína, que empunhava uma seringa. Ela tentou me injetar algo, gritou Juliana, ainda lutando para controlar a madrasta. O delegado Bonfim agiu instantaneamente, sacando sua arma. Polícia Federal, solte isso agora! O rosto de Janaína transformou-se. Toda a máscara de gentileza desapareceu, revelando uma expressão de ódio puro que me fez recuar instintivamente. Por um momento terrível, pensei que ela fosse usar a seringa em minha neta. Mas então, percebendo que estava cercada, que não havia escapatória, ela largou a seringa e ergueu as mãos lentamente. Seus olhos, frios como gelo,
Fixaram-se em mim. Você deveria ter bebido aquele café, velha. Teria sido mais rápido, menos doloroso do que o que planejei para você agora. Aquelas palavras, ditas com tanta calma e crueldade, confirmavam tudo. A mulher que meu filho havia trazido para nossa família era um monstro disfarçado de pessoa. Leonardo assistia à cena paralisado, seu rosto uma máscara de incredulidade e horror. Janaína? O que está acontecendo? Foi Juliana quem respondeu, ainda no chão, mas agora protegida pelos policiais que haviam entrado. Ela não é Janaína, pai. O nome dela é Vanessa Moretti. Ela é uma criminosa, uma assassina, e vem envenenando você há meses. Os policiais algemaram Janaína, Vanessa, lendo seus direitos enquanto a conduziam para fora. Ela manteve-se estranhamente calma, apenas olhando para trás uma vez para dizer: vocês não têm ideia de com quem estão lidando. Isso não acabou. Aquelas palavras ficaram ecoando em minha mente enquanto abraçava meu filho desorientado, tentando explicar-lhe a terrível verdade sobre a mulher com quem havia se casado. Uma verdade que, em seu estado confuso e envenenado, ele mal conseguia compreender. Naquele momento, não sabia o quanto Leonardo já estava comprometido pelo veneno. Não sabia se minha irmã se recuperaria completamente. Não sabia que outros segredos sombrios Janaína Vanessa ainda escondia. Só sabia uma coisa com certeza. Nossa família havia enfrentado o mal em sua forma mais pura e sobrevivido para contar a história. E essa história estava apenas começando a ser revelada. Nas semanas seguintes à prisão de Janaína, ou melhor, Vanessa Moretti, nossa vida se transformou em um turbilhão de depoimentos, exames médicos e descobertas cada vez mais perturbadoras. Como uma teia de aranha que se expande ao ser tocada, cada fio puxado pelos investigadores revelava novos horrores sobre a mulher que quase destruiu nossa família. Leonardo foi imediatamente internado no mesmo Hospital Santa Esperança, onde minha irmã se recuperava. Os exames confirmaram nossas piores suspeitas. Seu organismo estava contaminado por diversas substâncias tóxicas, ministradas em pequenas doses ao longo de meses. O doutor Renato, agora cuidando tanto de Luciana quanto de meu filho, me explicou a situação em seu consultório, sem rodeios. Dona Antônia, seu filho foi submetido a um protocolo de envenenamento sofisticado. Encontramos traços de pelo menos 3 compostos diferentes em seu organismo. Um deles afeta o sistema nervoso central, causando confusão e lapsos de memória. Outro compromete a função hepática, o que explica a coloração amarelada da pele. E o terceiro é um sedativo potente, que provavelmente era administrado à noite para mantê-lo dócil e desorientado. Sentada diante dele, tentava absorver aquelas informações terríveis. Ele vai se recuperar completamente? O médico ajustou os óculos, escolhendo as palavras com cuidado. Estamos otimistas, mas será um processo longo. O fígado tem uma capacidade notável de regeneração, e o composto neurotóxico não parece ter causado danos permanentes. Mas a recuperação psicológica, ele fez uma pausa significativa. Essa pode ser mais desafiadora. Entendi o que ele não dizia. Meu filho não teria apenas que se recuperar fisicamente, mas também processar o trauma de descobrir que a mulher com quem compartilhava sua vida estava, na verdade, matando-o lentamente. Enquanto Leonardo recebia tratamento, acompanhei de perto a investigação conduzida pelo delegado Bonfim. Seu escritório na Delegacia de Polícia Civil tornou-se um lugar familiar para mim. As paredes, antes vazias, foram gradualmente preenchidas com fotos, documentos e um grande mapa do Brasil, marcado com alfinetes coloridos, cada um representando um caso conectado a Vanessa Moretti. É impressionante, Dona Antônia, disse o delegado em uma de nossas reuniões, apontando para o mapa. Estamos desenterrando casos que remontam a mais de 15 anos. Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília. Ela deixou um rastro por todo o país. O padrão era sempre o mesmo. Vanessa assumia uma nova identidade, completa com documentos falsificados e histórico profissional inventado.
Sempre escolhia profissões que lhe dessem conhecimento e acesso a substâncias controladas: farmacêutica, enfermeira, técnica de laboratório. Aproximava-se de homens bem-sucedidos, preferencialmente viúvos ou divorciados com poucos familiares próximos. Após o casamento, iniciava o processo de isolamento da vítima, seguido pelo envenenamento gradual. Em todos os casos anteriores, ela conseguiu matar as vítimas sem levantar suspeitas, explicou o delegado, mostrando-me fotos de homens que nunca conheci, mas cujos destinos poderiam facilmente ter sido o de meu filho. As mortes foram atribuídas a causas naturais: insuficiência hepática, derrame, falência múltipla de órgãos. Ninguém pensou em envenenamento. Como ela conseguiu escapar por tanto tempo? Perguntei, impressionada com a meticulosidade de seus crimes. Planejamento impecável e mobilidade. Depois de cada morte, ela liquidava os bens da vítima, transferia o dinheiro para contas offshore e desaparecia. Ressurgia meses depois em outro estado, com nova identidade, pronta para recomeçar o ciclo. Um dia, o delegado me chamou com urgência à delegacia. Quando cheguei, ele estava com uma expressão que misturava triunfo e horror. Encontramos o esconderijo dela. Através de informações obtidas em seu celular apreendido, a polícia havia localizado um pequeno apartamento alugado sob outra identidade falsa em um bairro afastado de Florianópolis. O que encontraram lá chocou até mesmo os investigadores mais experientes. Era praticamente um laboratório clandestino, relatou o delegado, espalhando fotos sobre a mesa. Nas imagens, vi um cômodo transformado em área de trabalho com equipamentos sofisticados, produtos químicos, plantas secas em frascos etiquetados, cadernos cheios de anotações detalhadas. Ela não só conhecia venenos existentes, como criava suas próprias misturas. Mas o mais perturbador não eram os equipamentos ou as substâncias. Eram os arquivos meticulosamente organizados. Cada pasta continha informações detalhadas sobre uma vítima: fotos, informações pessoais, registros médicos, testamentos, extratos bancários. E o mais arrepiante: diários clínicos onde Vanessa registrava, dia após dia, a deterioração de cada homem que havia envenenado. Leonardo Pacheco, dia 47 de administração. Sujeito apresentando desorientação crescente, especialmente pela manhã. Episódios de esquecimento de eventos recentes. Tremor nas mãos se intensificando. Coloração da pele evoluindo para tom amarelado. Dosagem ajustada para 1,2 ml na bebida noturna. Estimativa para total incapacitação, 3 semanas. Plano para morte natural. Insuficiência hepática aguda. Ler aquelas palavras frias e clínicas sobre meu próprio filho me deixou fisicamente doente. Tive que me sentar, sentindo o mundo girar ao meu redor. Tem mais, disse o delegado hesitante. Encontramos um plano detalhado para sua eliminação também, Dona Antônia. Depois que o café falhou, ela tinha desenvolvido uma alternativa. Mostrou-me outro caderno, aberto em uma página específica. Antônia Pacheco. Eliminação reprogramada. Método: contaminação do sistema de ventilação da residência com esporos de fungo Aspergillus modificado. Vantagem: simulará infecção respiratória comum em idosos. Implementação prevista para 15/05. Aquela data era apenas 2 semanas depois da prisão de Vanessa. Se não tivéssemos descoberto a verdade a tempo, eu seria sua próxima vítima, através de um método ainda mais elaborado e impossível de detectar. Ela não é apenas uma criminosa, Dona Antônia. É uma psicopata com inteligência excepcional e conhecimentos avançados. Uma combinação letal. A investigação avançou rapidamente após essas descobertas. Com as evidências encontradas no apartamento secreto, a polícia conseguiu conectar Vanessa a pelo menos 7 mortes anteriores, além de 3 tentativas de assassinato, incluindo a minha e a de Luciana. Um dos casos reabertos foi particularmente comovente. Em Curitiba, 5 anos antes, um empresário do setor imobiliário, coincidentemente a mesma área de Leonardo, havia morrido de causas naturais, 6 meses após se casar com uma mulher chamada Cristina Mendes, que desapareceu logo após o funeral, liquidando todos os bens do marido.
A filha desse homem, Patrícia, veio especialmente a Florianópolis quando soube da prisão de Vanessa. Nosso encontro na delegacia foi emocionante. Ela tinha apenas 16 anos quando perdeu o pai e sempre suspeitou que algo estava errado. Mas ninguém acreditou nas intuições de uma adolescente traumatizada. Por anos, achei que estava ficando louca, disse-me Patrícia, seus olhos verdes marejados. Meu pai estava perfeitamente saudável antes de conhecê-la. Depois deteriorou-se rapidamente. Eu via as mudanças, a confusão, o tremor nas mãos. Mas os médicos insistiam que era uma doença degenerativa. Ela não deixava que eu ficasse sozinha com ele. Sempre monitorando, sempre controlando tudo. Abracei aquela jovem que, como Juliana, teve a intuição para perceber o mal, mas não o poder para impedi-lo. Pelo menos agora temos justiça. Ela não fará isso com mais ninguém. Durante esse período turbulento, uma figura inesperada surgiu para nos apoiar legalmente. Clarice Vieira, uma advogada especializada em crimes complexos, ofereceu-se para representar todas as famílias das vítimas de Vanessa. Alta, de voz firme e olhar penetrante, Clarice tinha uma motivação pessoal. Sua tia havia sido uma das primeiras vítimas da criminosa, 15 anos antes em Porto Alegre. Este caso vai além do assassinato comum, explicou Clarice em nossa primeira reunião no escritório de advocacia. Estamos lidando com uma predadora serial que operou impunemente por mais de uma década. Quero garantir que ela nunca mais saia da prisão e que as famílias recebam algum tipo de reparação pelos bens que foram roubados. Com a ajuda de Clarice, começamos a preparação para o que seria um dos julgamentos mais complexos da história criminal recente do Brasil. As acusações contra Vanessa incluíam homicídios qualificados, tentativas de homicídio, falsidade ideológica, estelionato, associação criminosa. Descobrimos que ela tinha cúmplices para a falsificação de documentos e lavagem de dinheiro. O caso atraiu a atenção da mídia nacional. Jornalistas acampavam na porta do Fórum de Justiça da capital, tentando obter qualquer informação sobre a viúva venenosa, como Vanessa foi apelidada. Por orientação de Clarice, mantive distância dos repórteres. Sua história será contada no tribunal, não em programas sensacionalistas, aconselhou sabiamente. Entre depoimentos e reuniões com promotores, dividi meu tempo entre o hospital, visitando Leonardo e Luciana. Minha irmã recuperava-se bem, mais rápido do que os médicos haviam previsto. Sempre foi forte, a mais resistente de nós duas, desde crianças. Ela não me venceu, Antônia, disse-me Luciana certa tarde, já sentada na cama, com as cores voltando ao rosto. E sabe por quê? Porque nossa família tem algo que ela nunca entenderá: amor verdadeiro. Pessoas como ela só compreendem ganância e poder. Leonardo, por outro lado, enfrentava uma recuperação mais complexa. O corpo respondia bem ao tratamento de desintoxicação, mas sua mente lutava para aceitar a verdade. Durante as primeiras semanas, alternava entre períodos de clareza e momentos de confusão em que perguntava por Janaína, sem se lembrar do que ela havia feito. É parte do processo, explicou-me o psiquiatra que o acompanhava. Além dos efeitos das toxinas, há o trauma psicológico. A pessoa que ele amava e em quem confiava estava sistematicamente tentando matá-lo. É uma traição em nível tão profundo que a mente humana tem dificuldade para processar. Um avanço significativo ocorreu quando o delegado Bonfim trouxe para o hospital o diário encontrado no esconderijo de Vanessa. Com autorização médica, mostrou a Leonardo as anotações clínicas sobre seu próprio envenenamento. Foi doloroso presenciar a compreensão se formando em seus olhos à medida que lia aquelas palavras frias e metódicas. Seu rosto passou da descrença ao horror e finalmente à raiva. Uma emoção que os médicos disseram ser saudável e necessária para sua recuperação. Como pude ser tão cego? Perguntou-me naquela noite, suas mãos ainda trêmulas, mas seus olhos mais lúcidos do que eu havia visto em meses. Havia sinais, tantos sinais. Ela era especialista em manipulação, respondi, segurando sua mão. Enganou pessoas em todo o país, pessoas inteligentes e cautelosas. Não se culpe por ter acreditado na pessoa que dizia te amar. Conforme a data do julgamento se aproximava,
novas revelações continuavam a surgir. A mais chocante veio quando a polícia finalmente identificou o homem que se apresentava como Alexandre Fontes, supostamente irmão de Janaína. Seu nome verdadeiro era Carlos Moretti, e ele não era irmão, mas marido legal de Vanessa. Eles nunca se divorciaram, explicou o delegado Bonfim, mostrando-me a certidão de casamento original, datada de 17 anos antes. Formavam uma dupla. Enquanto ela seduzia e envenenava as vítimas, ele atuava nos bastidores, cuidando da falsificação de documentos, da transferência de bens, da criação de novas identidades. Carlos foi localizado e preso em um resort de luxo em Balneário Camboriú, vivendo com parte do dinheiro das vítimas anteriores. Em seu interrogatório, tentou minimizar seu envolvimento, alegando que era manipulado por Vanessa. Mas as evidências mostravam um parceiro tão calculista quanto ela. O esquema deles era perfeito em sua crueldade. Enquanto Vanessa se casava com as vítimas, Carlos permanecia nas sombras como o irmão prestativo. Após a morte do alvo, cuidava da parte burocrática, ajudando a viúva enlutada a vender propriedades, transferir investimentos, liquidar bens. Depois, desapareciam juntos. Dividiam o dinheiro e preparavam novas identidades para o próximo golpe. Por que, meu filho? Perguntei ao delegado. Por que nossa família? Leonardo era o alvo perfeito segundo os critérios deles. Bem-sucedido no ramo imobiliário, com patrimônio significativo, divorciado, apenas uma filha adulta e você como familiar próximo. Eles provavelmente planejavam eliminar vocês duas também, eventualmente. A senhora seria a próxima. Depois, Juliana. Com todos os parentes diretos fora do caminho, ninguém questionaria quando Janaína, como viúva, assumisse controle total dos bens. À medida que o julgamento se aproximava, uma questão persistente me atormentava. Como Vanessa havia começado nessa vida de crimes? Que circunstâncias transformam uma pessoa em um monstro tão calculista e sem remorsos? Parte dessa resposta veio através do trabalho meticuloso de Clarice. Vasculhando registros antigos, ela descobriu que Vanessa Moretti nascera Vanessa Campos, em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Filha de um farmacêutico local, desde cedo demonstrou inteligência acima da média e interesse pelas propriedades das plantas e compostos químicos que o pai manipulava. Formou-se em farmácia com distinção, mas sua carreira tomou um rumo sombrio quando foi investigada pela morte suspeita de uma paciente idosa para quem preparava medicamentos. O caso foi arquivado por falta de provas, mas Vanessa deixou a cidade logo depois. Foi o início de sua trajetória criminosa. Ela tem o perfil clássico de uma psicopata de alto funcionamento, explicou-me a psicóloga forense designada para avaliar Vanessa. Inteligência excepcional, capacidade de planejamento elaborado, ausência de empatia, manipulação como segunda natureza. E o mais perigoso, adaptabilidade. Quando um método falha, ela rapidamente desenvolve outro. Finalmente, chegou o dia em que enfrentaria Vanessa cara a cara novamente, desta vez no tribunal. O Fórum de Justiça da capital estava repleto, familiares das vítimas, jornalistas, curiosos. Sentei-me na primeira fileira ao lado de Juliana, Leonardo, agora capaz de participar, ainda que fragilizado, e Luciana. Quando trouxeram Vanessa para a sala, um silêncio pesado caiu sobre todos. Vestida com simplicidade, sem maquiagem, parecia quase irreconhecível comparada à elegante Janaína que conhecíamos. Mas seus olhos, aqueles olhos frios e calculistas, permaneciam os mesmos. Por um momento, nossos olhares se cruzaram. Não vi arrependimento, remorso ou vergonha. Vi apenas uma avaliação clínica, como se mesmo ali, algemada e enfrentando múltiplas acusações de homicídio, ela estivesse analisando possibilidades, calculando chances, planejando seu próximo movimento. O promotor apresentou o caso com precisão devastadora, exibindo evidências físicas, depoimentos de sobreviventes, registros médicos, os diários detalhados encontrados no esconderijo. O júri assistia horrorizado à reconstituição metódica de anos de crimes calculados. Quando chegou minha vez de testemunhar,
Contei tudo. A visita inesperada, o café envenenado, minha recusa baseada em puro instinto, o colapso de Luciana. Falei sobre as mudanças que havia notado em Leonardo nos meses anteriores, as manipulações sutis, o isolamento progressivo. Minha voz falhou apenas uma vez, quando descrevi o momento em que percebi que poderia ter perdido meu filho para sempre. O depoimento mais impactante, porém, veio de uma testemunha surpresa. Marina Cordeiro, enfermeira do Hospital Santa Esperança, havia trabalhado com Vanessa anos antes em São Paulo, quando ela usava o nome Adriana Mendonça. Marina a reconheceu quando a viu sendo presa no noticiário. Ela sempre se interessava por casos terminais, relatou Marina ao tribunal. Pacientes sem família, idosos abandonados. Na época, achávamos que era compaixão. Depois, começamos a notar que muitos desses pacientes morriam prematuramente sob seus cuidados. Quando levantamos suspeitas, ela simplesmente desapareceu. Ao longo de 3 semanas de julgamento, o quadro completo dos crimes de Vanessa emergiu em toda sua dimensão aterradora. Não era apenas uma golpista visando dinheiro. Era uma predadora que parecia obter satisfação do processo de matar lentamente, de registrar meticulosamente a deterioração de suas vítimas, de exercer controle total sobre vidas humanas. Em seu depoimento final, Vanessa surpreendeu a todos com sua frieza. Sem negar as acusações, falou de seus crimes como quem discute um experimento científico. Cada caso foi único, com desafios específicos. Disse, com uma tranquilidade perturbadora. Leonardo Pacheco estava sendo particularmente resistente ao protocolo padrão. Precisei ajustar as dosagens várias vezes. O júri deliberou por apenas 4 horas, um tempo recorde para um caso tão complexo. O veredito foi unânime, culpada de todas as acusações. A sentença: 30 anos de prisão para cada homicídio comprovado, mais penas adicionais pelas tentativas de assassinato e demais crimes, totalizando 237 anos de reclusão, sem possibilidade de progressão de regime. Enquanto a levavam para fora do tribunal, Vanessa olhou para mim uma última vez. Não disse nada, mas sua expressão transmitia uma mensagem clara. Se pudesse voltar no tempo, teria garantido que eu bebesse aquele café. E eu, enfrentando seu olhar sem vacilar, silenciosamente agradecia aquela intuição inexplicável que havia salvado não apenas minha vida, mas toda a minha família. 6 meses se passaram desde o julgamento de Vanessa Moretti. O outono chegou novamente a Florianópolis, pintando as folhas das árvores do residencial Vila das Flores, com tons de vermelho e dourado. Sentada no banco do meu jardim, observando o pôr do sol, reflito sobre como nossas vidas mudaram desde aquele fatídico dia em que recusei uma xícara de café. Leonardo voltou para casa há 2 meses, após uma longa recuperação no Hospital Santa Esperança. Os médicos consideram seu caso um milagre médico. O fígado, notavelmente resiliente, regenerou-se quase completamente. Os tremores nas mãos diminuíram, embora ainda apareçam quando ele está cansado ou sob estresse. Sua memória melhorou consideravelmente, embora existam lacunas permanentes de certos períodos. Talvez uma bênção disfarçada, considerando o que viveu. Mãe, trouxe aquele pão de queijo que você gosta, diz ele agora, aparecendo no jardim com uma sacola da padaria e interrompendo meus pensamentos. Seu rosto está mais preenchido, a pele recuperou a cor saudável, os olhos voltaram a ter o brilho que eu temia ter perdido para sempre. Sorrio, observando como ele se move com mais segurança agora. Obrigada, filho. Senta aqui comigo um pouco. Leonardo acomoda-se ao meu lado, contemplando o céu alaranjado. Estes momentos simples ganharam um valor inestimável para nós. Após quase perdê-lo, cada minuto compartilhado tornou-se precioso. Recebemos uma carta de Patrícia hoje, comento, referindo-me à filha de uma das vítimas anteriores de Vanessa. Ela está organizando um encontro das famílias no mês que vem, um evento de cura e apoio mútuo. Vamos participar? Acho importante. Para você, para mim, para Juliana. Ainda estamos processando tudo isso. Leonardo assente, pensativo. Sabe, mãe, às vezes acordo no meio da noite, em pânico, achando que ainda estou lá, com ela, sem saber que estava sendo envenenado.
Como pude não perceber? É uma pergunta que ele faz repetidamente, parte do seu processo de cura. A psicóloga nos explicou que é normal, a necessidade de revisitar o trauma, de tentar encontrar sentido no incompreensível. Ela era especialista em manipulação, filho. O veneno no seu corpo afetava sua capacidade de julgamento, sua percepção da realidade. Não havia como você saber. Ficamos em silêncio por alguns minutos. O tipo de silêncio confortável que só existe entre pessoas que sobreviveram juntas a algo indescritível. Tenho uma reunião com Clarice amanhã, ele diz finalmente. Parece que conseguiram rastrear parte do dinheiro que ela desviou das vítimas anteriores. Contas nas Ilhas Cayman, propriedades registradas em nomes de laranjas. Clarice Vieira, a advogada que nos representou no julgamento, agora coordena um esforço para recuperar os bens roubados por Vanessa e Carlos ao longo dos anos. É um trabalho meticuloso, que envolve cooperação internacional e dezenas de processos paralelos. Parte de um esforço maior para trazer algum tipo de reparação às famílias destroçadas pela dupla de criminosos. Nossa conversa é interrompida pelo som do portão se abrindo. Juliana entra apressada, carregando uma pasta cheia de documentos. Aos 20 anos, minha neta amadureceu de uma forma que nenhuma jovem deveria precisar. A experiência a transformou, canalizando sua natural perspicácia para um propósito claro. Tornou-se estagiária no escritório de advocacia de Clarice, determinada a seguir carreira na área criminal. Vó, pai, vocês não vão acreditar no que descobrimos, exclama ela sentando-se conosco, os olhos brilhando com a excitação da descoberta. Lembram daquela dica anônima que recebemos sobre um possível cúmplice da Vanessa que nunca foi identificado? Leonardo se endireita, subitamente alerta. Sim, aquele que supostamente ajudava com a logística quando ela precisava desaparecer rapidamente. Bem, a polícia identificou quem é. E vocês não vão acreditar. É o irmão dela. Irmão biológico de verdade. Não um marido disfarçado como o Carlos. Esta é uma revelação inesperada. Durante todo o julgamento, Vanessa foi retratada como alguém sem vínculos familiares vivos. Uma lobo solitário que se associou a Carlos por conveniência criminosa. O nome dele é Ricardo Campos. Mudou o sobrenome legalmente há 15 anos, provavelmente para evitar conexões com ela. Trabalha como piloto de helicóptero particular, o que explica como ela conseguia desaparecer tão rapidamente após cada crime. Ele a transportava para outras cidades, outros estados, longe do radar das autoridades. Leonardo balança a cabeça, assimilando esta nova informação. E pegaram ele? Ainda não. Foi visto pela última vez em um heliporto em Manaus há 3 dias, mas depois sumiu. A Polícia Federal está em alerta máximo. Sinto um calafrio percorrendo minha espinha, apesar do clima ameno. A rede de Vanessa era mais extensa do que imaginávamos. Quantos outros cúmplices ainda não identificados poderiam existir? A sensação de ameaça, que havia diminuído nos últimos meses, volta a se insinuar em minha consciência. Não se preocupe, vó, diz Juliana, percebendo minha expressão. A segurança aqui no condomínio foi reforçada, e o delegado Bonfim garantiu que manterá uma viatura fazendo rondas regulares. Estamos protegidos. Assinto, tentando afastar a inquietação. Não quero que o medo volte a dominar nossas vidas. Não depois de tudo que superamos para recuperar alguma normalidade. No dia seguinte, recebemos uma visita que há muito esperávamos. Fátima Rodrigues, minha vizinha e amiga há décadas, retornou de uma longa temporada na casa da filha em Portugal. Aos 70 anos, com cabelos totalmente brancos e um sorriso que ilumina qualquer ambiente, Fátima sempre foi meu porto seguro nos momentos difíceis. Antônia! Exclama ela ao me ver, abraçando-me com força. Quanto tempo! Que saudades, minha amiga! Conversamos por horas na varanda, colocando os assuntos em dia. Fátima acompanhou todo o caso pela mídia, desesperada por não estar presente para me apoiar durante o pesadelo. Quando vi aquela mulher no noticiário, não acreditei, diz ela, servindo-se de mais café. Um hábito que, ironicamente, demorei meses para retomar sem sentir ansiedade. Lembro de tê-la conhecido em um dos seus almoços de domingo. Tão educada, tão gentil na aparência. Como pode uma pessoa esconder tanta maldade?
É uma pergunta que me faço todos os dias, respondo, observando o vapor que sobe da minha própria xícara. A psicóloga forense que a avaliou disse que pessoas como Vanessa são especialistas em criar personas falsas, máscaras perfeitas que escondem o vazio interior. Fátima balança a cabeça pensativa. E agora? Como estão vocês? De verdade, não a versão que você conta para não preocupar os outros. Sorriu levemente. Ela sempre conseguiu enxergar através das minhas fachadas. Estamos nos reconstruindo, dia após dia. Leonardo está muito melhor fisicamente, mas emocionalmente. O trauma deixa marcas profundas. Juliana se fortaleceu de formas impressionantes, mas às vezes a pego olhando sobre o ombro, como se esperasse que o perigo pudesse retornar a qualquer momento. E você, minha amiga? Hesito, raramente permitindo-me examinar meus próprios sentimentos sobre tudo o que aconteceu. Tenho pesadelos, Fátima. Sonho com aquela xícara de café, com o que poderia ter acontecido se eu tivesse bebido. Sonho com Luciana não sobrevivendo, com Leonardo definhando sem que eu percebesse o que estava acontecendo. Faço uma pausa, admitindo algo que raramente verbalizo. E sinto culpa. Culpa por não ter percebido antes, por não ter protegido minha família desde o início. Fátima segura minhas mãos entre as suas, seus olhos gentis fixos nos meus. Antônia Pacheco, escute bem o que vou dizer. Você salvou sua família. Seu instinto, sua intuição, sua força. Foram essas qualidades que impediram uma tragédia ainda maior. A culpa não é sua. Nunca foi. Seus olhos marejam e percebo que os meus também estão úmidos. Quando soube que estava tudo terminado, que aquela mulher estava presa, sabe o que senti além do alívio? Orgulho. Orgulho imenso da minha amiga de tantos anos, que enfrentou um monstro e venceu. Suas palavras tocam algo profundo em mim, abrindo espaço para um sentimento que tenho evitado. O orgulho por ter seguido minha intuição, por ter lutado pela minha família, por não ter desistido mesmo quando tudo parecia sombrio. Na semana seguinte, um acontecimento inesperado traz nova agitação às nossas vidas. O delegado Bonfim aparece em minha casa sem aviso prévio. Seu semblante uma mistura de urgência e preocupação. Dona Antônia, precisamos conversar. É sobre Vanessa Moretti. Sinto meu estômago afundar. O que aconteceu? Ela fugiu? Não, nada disso. Ela quer falar com a senhora. A surpresa me deixa momentaneamente sem palavras. Comigo? Por quê? Não sabemos ao certo. Ela se recusa a falar com qualquer outra pessoa. Diz que tem informações cruciais que só revelará diretamente à senhora. Meu primeiro instinto é recusar. Por que me colocaria voluntariamente na presença daquela mulher novamente? O que mais ela poderia querer de mim, de minha família? Entendo sua hesitação, continua o delegado. Mas acreditamos que pode estar relacionado ao irmão dela, Ricardo Campos, que ainda está foragido. Se ela realmente tiver informações que possam levar à captura dele, respiro fundo, considerando as implicações. Enquanto Ricardo estiver à solta, existe um risco para nós. Se Vanessa possui informações que podem ajudar a capturá-lo, eu irei. Decido finalmente. Mas quero Leonardo e Juliana comigo. O delegado hesita. Dona Antônia, não acho prudente. Ou todos nós, ou nenhum. Esta é uma decisão familiar. 2 dias depois, encontro-me no Presídio Feminino de Florianópolis, um complexo austero nos arredores da cidade. Leonardo e Juliana me acompanham, seus rostos tensos refletindo a apreensão que todos sentimos. Somos conduzidos a uma sala de visitas especial, com uma mesa de metal fixada ao chão e cadeiras igualmente imóveis. Um guarda permanecerá na sala conosco, além de câmeras de vigilância monitorando cada movimento. Quando Vanessa entra, escoltada por 2 guardas, quase não a reconheço. O uniforme prisional pende frouxo em seu corpo emagrecido. Os cabelos antes perfeitamente arrumados agora cortados em um estilo utilitário. Mas os olhos, aqueles olhos frios e calculistas, permanecem inalterados. Ela senta-se diante de nós, as mãos algemadas sobre a mesa. Por longos momentos, apenas nos observa, um sorriso quase imperceptível brincando em seus lábios. A família Pacheco reunida.
diz finalmente, sua voz mais rouca que me lembro. Obrigada por virem. Não viemos por você, responde Leonardo, sua voz surpreendentemente firme. Viemos porque queremos acabar com esta história de uma vez por todas. A Vanessa inclina levemente a cabeça, estudando meu filho com aquele olhar clínico que sempre me arrepiava. Você está com boa aparência, Leonardo. O tratamento foi eficaz, pelo visto. Seus níveis hepáticos já normalizaram? A audácia dela em perguntar sobre os efeitos do envenenamento que ela mesma causou me deixa momentaneamente sem palavras. Mas Juliana não se intimida. Diga logo o que quer. Não temos interesse em joguinhos psicológicos. Vanessa sorri, genuinamente admirada pela coragem de minha neta. Sempre gostei de você, Juliana. Perspicaz, corajosa. Foi você quem notou primeiro, não foi? Os pequenos detalhes que não se encaixavam. O que você quer, Vanessa? Intervenho determinada a não permitir que ela nos manipule novamente. Ela se recosta na cadeira. O máximo que as algemas permitem. Quero fazer um acordo. Tenho informações sobre Ricardo. Onde ele está? Para onde vai? E também sobre outros projetos que iniciamos e nunca foram descobertos. Que tipo de acordo? Pergunta Leonardo desconfiado. Nada muito ambicioso. Não estou pedindo liberdade ou redução de pena. Sei que isso é impossível. Ela faz uma pausa como se saboreasse o momento. Quero apenas certas comodidades na prisão. Uma cela individual, acesso a livros específicos, material para escrever, pequenas coisas que tornariam meus 237 anos de reclusão um pouco mais suportáveis. Algo em seu tom me incomoda profundamente. Há uma confiança subjacente, como se ela ainda mantivesse algum controle sobre a situação, mesmo algemada e condenada. E por que viria a nós com isso? Por que não ao delegado, ao promotor? Questiono. Porque vocês são as únicas pessoas que me derrotaram. Ela diz isso sem rancor, quase com admiração. Em 15 anos, ninguém jamais suspeitou de mim antes que fosse tarde demais. Vocês não apenas sobreviveram, mas me capturaram. Isso merece respeito. Troco olhares com Leonardo e Juliana. Há algo profundamente perturbador em ser respeitado por uma psicopata. Que garantia temos de que suas informações são verdadeiras? Pergunta Leonardo. Nenhuma, responde ela simplesmente. Mas pense bem, o que eu ganharia mentindo agora? Ricardo ainda está lá fora. Se ele for inteligente, e acredite, ele é, eventualmente virá atrás de vocês. Não por vingança emocional, isso seria irracional, mas porque vocês representam um risco contínuo. Testemunhas que podem identificá-lo, conectá-lo aos crimes. Um calafrio percorre minha espinha ao perceber que ela está certa. Enquanto Ricardo estiver livre, nunca estaremos completamente seguros. Diga o que sabe. Decido finalmente. Se a informação for válida, falaremos com as autoridades sobre suas comodidades. Vanessa sorri, satisfeita. Ricardo está no Uruguai, preparando-se para deixar a América do Sul. Possui documentos falsos em nome de Ernesto Vidal. Em 3 dias, embarcará em um iate particular no porto de Punta del Este, com destino final às Ilhas Maldivas, onde temos uma propriedade não rastreável e reservas financeiras substanciais. Ela fornece detalhes precisos, nomes, datas, localizações, contatos. Juliana anota tudo meticulosamente. Quanto aos outros projetos, Vanessa hesita pela primeira vez. Há 3 pessoas atualmente sendo tratadas da mesma forma que Leonardo foi. Cônjuges que não suspeitam que estão sendo lentamente envenenados. Posso fornecer seus nomes e localizações. A ideia de que outras famílias estão passando pelo mesmo pesadelo, neste exato momento, me enche de uma determinação renovada. Nomes. Agora. Ela os fornece, junto com endereços e detalhes sobre seus tratamentos, os tipos de veneno sendo administrados, os métodos de aplicação, as dosagens. São informações que apenas quem planejou os crimes poderia conhecer. Quando terminamos, sinto-me estranhamente exausta, como se tivesse corrido uma maratona. O encontro com Vanessa drenara toda a minha energia emocional. Uma última coisa, Dona Antônia, diz ela quando nos levantamos para sair. Sempre tive curiosidade. Como soube?
O que a fez recusar aquele café naquele dia específico? É uma pergunta que muitos me fizeram. Policiais, jornalistas, psicólogos. Nunca consegui articular uma resposta satisfatória, mesmo para mim mesma. Intuição, respondo simplesmente. O tipo de intuição que pessoas como você, incapazes de conexão humana verdadeira, nunca entenderão. Algo flutua brevemente em seus olhos. Frustração, talvez a mais próxima que alguém como ela pode chegar da emoção genuína. As informações fornecidas por Vanessa provaram ser precisas. Ricardo Campos foi capturado no porto de Punta del Este exatamente onde ela indicou, portando documentos falsos e uma quantidade substancial de dinheiro. As 3 vítimas em tratamento foram localizadas e estão agora recebendo cuidados médicos. Suas chances de recuperação total consideradas excelentes graças à intervenção precoce. 1 mês após aquele encontro perturbador na prisão, recebo uma ligação do delegado Bonfim. Seu tom de voz me alerta imediatamente que algo significativo aconteceu. Dona Antônia, tenho notícias sobre Vanessa Moretti. Ela está morta. A notícia me atinge como um choque elétrico. Como? Suicídio, aparentemente. Foi encontrada em sua cela esta manhã. Deixou uma carta. Uma carta? Para quem? Para a senhora. Horas depois, o delegado me entrega um envelope selado. A caligrafia elegante e precisa é inconfundivelmente dela. Com mãos trêmulas, abro a carta na presença de Leonardo e Juliana. Querida Antônia, quando ler isto, já terei partido. Não por remorso ou arrependimento. Conceitos que sempre achei fascinantes em teoria, mas inacessíveis na prática. Parto porque escolhi o momento e a maneira, assim como sempre escolhi tudo em minha vida. Vocês foram adversários dignos. A primeira família que não apenas sobreviveu, mas revidou. Há uma certa poesia nisso que aprecio esteticamente. Ricardo está capturado agora. As outras experiências interrompidas. O jogo chegou ao fim. E não vejo propósito em continuar existindo nas limitações impostas pela reclusão. Você perguntará por quê? Por que tantas vidas, tanto sofrimento meticulosamente orquestrado? A resposta decepcionará por sua banalidade. Porque pude. Porque era interessante. Porque cada caso apresentava desafios únicos, quebra-cabeças bioquímicos e psicológicos para resolver. Você me venceu com algo que nunca compreendi completamente. Conexão humana genuína. O amor que uniu sua família contra mim foi uma variável que não consegui calcular adequadamente. Este é meu último experimento. Quero ver o que você sentirá ao ler estas palavras. Alívio? Raiva? Ou talvez, e isto seria fascinante, um toque de tristeza pela mente que poderia ter usado seus talentos para outros fins? Adeus, Antônia Pacheco. A mulher que recusou meu café. Vanessa Moretti. Termino de ler em voz alta, a carta tremendo levemente em minhas mãos. Um silêncio pesado envolve a sala enquanto cada um de nós processa as palavras finais daquela mulher que quase destruiu nossa família. É realmente o fim, diz Leonardo finalmente, sua voz misturando descrença e alívio. Juliana se aproxima, tomando a carta de minhas mãos e colocando-a de volta no envelope. Até o último momento, ela tentou manipular, tentou incitar reações, controlar o que sentimos. Assinto, percebendo a verdade nas palavras de minha neta. Mesmo em sua despedida final, Vanessa tentava exercer poder sobre nós, transformando-nos em sujeitos de seu último experimento. O que você sente, vó? Pergunta Juliana suavemente. Reflito por um momento, buscando em meu coração a resposta honesta. Paz, respondo finalmente. Não alegria com a morte de alguém, mesmo alguém como ela. Nem tristeza ou pena. Apenas paz, sabendo que este capítulo verdadeiramente terminou. Que podemos seguir em frente, curar o que foi ferido, reconstruir o que foi destruído. Naquela noite, sentados no jardim sob um céu estrelado, brindamos não a morte de Vanessa, mas a vida que reconquistamos. A intuição que me fez recusar uma xícara de café em um dia comum de outono. Aos laços familiares que provaram ser mais fortes que o veneno, tanto literal quanto metafórico, que tentou nos destruir. E enquanto observo os rostos que amo iluminados pela luz suave das estrelas,
Sei que carregaremos sempre as cicatrizes dessa experiência, mas também sei que emergimos mais fortes, mais unidos, mais conscientes da fragilidade e da preciosidade da vida. A xícara de café que recusei mudou nossa história para sempre. Mas o final dessa história, agora percebo com clareza cristalina, pertence a nós, não a ela. Meu nome é Antônia Pacheco, tenho 67 anos e acabei de compartilhar com vocês a história mais sombria da minha vida. Uma história que começou com uma simples xícara de café e terminou com a revelação de uma rede de crimes que se estendia por todo o país. Uma história sobre instinto, sobrevivência e os laços familiares que nos salvaram quando enfrentamos o mal em sua forma mais calculista. Quando recusei aquele café oferecido por Janaína, ou melhor, Vanessa Moretti, não tinha ideia do que estava evitando. Não sabia que aquela mulher elegante que havia entrado em nossas vidas como a esposa amorosa do meu filho era, na verdade, uma predadora experiente. Uma assassina metódica que havia deixado um rastro de vítimas por onde passava. Descobrir a verdade foi um processo doloroso. Ver minha irmã Luciana lutando pela vida na UTI do Hospital Santa Esperança, após tomar o café que era destinado a mim. Perceber que meu filho Leonardo já estava sendo lentamente envenenado há meses. Sua saúde e lucidez deteriorando-se sob meus olhos sem que eu compreendesse o motivo. Confrontar a realidade de que convidamos o perigo para dentro de nossa própria casa. Sentamos com ele à mesa, compartilhamos nossas vidas mais íntimas. A investigação revelou horrores que jamais imaginei possíveis. Diários detalhando o envenenamento calculado de meu filho, como se fosse um experimento científico. Um esconderijo secreto transformado em laboratório clandestino, onde Vanessa criava suas misturas letais. Um histórico de mortes anteriores em diversos estados brasileiros, todas seguindo o mesmo padrão meticuloso. A descoberta de seus cúmplices, o marido Carlos, que se passava por irmão, e o verdadeiro irmão Ricardo, que a ajudava a desaparecer após cada crime. Mas esta também é uma história de triunfo. Da coragem da minha neta Juliana, que suspeitou da madrasta e iniciou sua própria investigação muito antes que qualquer um de nós percebesse o perigo. Da resiliência do meu filho, que sobreviveu ao envenenamento e enfrentou a dolorosa verdade sobre a mulher que pensava amar. Da determinação do delegado Bonfim e da advogada Clarice, que não descansaram até que a justiça fosse feita. E mais que tudo, esta é uma história sobre intuição feminina, aquele sexto sentido que minha avó sempre dizia que as mulheres desenvolvem com a idade. Aquela voz interior que me fez hesitar diante da xícara, que me alertou sobre o perigo antes que minha mente racional pudesse processar os sinais. Foi essa intuição que salvou minha vida e, eventualmente, a vida de muitas outras pessoas. O fim da história de Vanessa Moretti, seu suicídio na prisão e aquela carta perturbadora, trouxe um encerramento que nunca esperei. Não senti alegria com sua morte, nem vingança satisfeita. Apenas a tranquilidade de saber que o perigo havia definitivamente passado, que minha família poderia finalmente começar a curar suas feridas, sem olhar constantemente por cima do ombro. Hoje, 6 meses após o fim de tudo, nossa vida segue um novo normal. Leonardo recupera-se um pouco mais a cada dia, tanto física quanto emocionalmente. Juliana canaliza sua experiência traumática para uma carreira em direito criminal, determinada a impedir que outros monstros disfarçados de pessoas normais causem o mesmo sofrimento a outras famílias. Minha irmã Luciana dá aulas de arte novamente, usando a criatividade como forma de processamento do trauma. E eu? Continuo cuidando do meu jardim no residencial Vila das Flores, observando as estações mudarem, celebrando cada momento com os que amo. Mas nunca mais aceito uma bebida sem questionar. Nunca mais ignoro aquela voz interior que nos avisa quando algo está errado, mesmo quando a razão tenta nos convencer do contrário. Esta experiência me ensinou que o mal pode se esconder nos sorrisos mais gentis, nas palavras mais doces. Que predadores habilidosos como Vanessa se camuflam perfeitamente em nossa sociedade, passando despercebidos até que seja tarde demais. Mas também aprendi que existem forças mais poderosas que a maldade calculista. O amor de uma família, a perspicácia de uma mente atenta, a persistência daqueles que buscam justiça.
Se minha história te impactou, se te fez refletir sobre os sinais que talvez tenha ignorado em sua própria vida, se despertou sua própria intuição adormecida, então compartilhá-la valeu a pena. Foi difícil reviver cada detalhe, cada momento de medo e desespero. Foi doloroso lembrar como quase perdi meu filho, minha irmã, minha própria vida para alguém que fingiu fazer parte de nossa família. Agora, gostaria muito que você participasse do nosso canal Vovó Lembrou, para que outras histórias como a minha possam ser compartilhadas. Histórias reais, vividas por pessoas comuns que enfrentaram situações extraordinárias. Histórias que podem alertar, informar e talvez até salvar vidas. Se você chegou até aqui, acompanhando cada passo dessa jornada sombria, peço que se inscreva no canal. É um gesto simples que nos ajuda a crescer e alcançar mais pessoas. Ative também o sininho de notificações para ser avisado sempre que um novo relato for publicado. Temos novas histórias todas as semanas, cada uma com lições valiosas sobre sobrevivência, intuição e superação. Seus comentários são extremamente importantes para nós. Como foi ouvir essa história? Você já passou por alguma situação em que sua intuição te salvou de um perigo que não conseguia identificar racionalmente? Alguma vez sentiu aquele arrepio inexplicável que te fez mudar de decisão no último momento? Compartilhe suas experiências, suas reflexões, suas próprias histórias nos comentários. Leio todos eles pessoalmente. O like também é fundamental para que mais pessoas possam encontrar esse canal e essas histórias. É uma forma simples de dizer que valoriza este tipo de conteúdo, que reconhece a importância de compartilharmos experiências que podem salvar vidas. E se esta história tocou você profundamente, se acha importante que continuemos trazendo relatos como este, considere nos ajudar através do recurso Valeu Demais aqui na plataforma. É uma forma de doação que nos ajuda a cobrir os custos de produção desses vídeos e nos permite dedicar mais tempo à busca e compartilhamento de histórias impactantes como a minha. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma enorme diferença para que possamos trazer conteúdo diário de qualidade. Seu apoio significa que podemos continuar alertando pessoas sobre perigos que se disfarçam de normalidade, sobre predadores que se escondem atrás de sorrisos gentis, sobre a importância vital de confiar em nossa intuição, mesmo quando não conseguimos explicar racionalmente o que estamos sentindo. Esta foi Antônia Pacheco, compartilhando a história da xícara de café que recusei, e como esse simples ato salvou não apenas minha vida, mas também revelou uma rede de crimes que se estendia por todo o Brasil. Lembre-se, sua intuição existe por um motivo. Nunca a ignore. Até o próximo relato aqui no canal Vovó Lembrou. Cuide-se, confie em seus instintos e nunca deixe de prestar atenção aos pequenos detalhes que parecem fora do lugar. Eles podem fazer toda a diferença entre a vida e a morte.